Olá, você que me assiste por meio de um dos canais de comunicação do NEAF. Eu sou o professor Felipe Lizardo, analista judiciário do TRE São Paulo, atualmente cedido ao Tribunal de Contas do município, e esse é o projeto Aprendi Mais Essa, e hoje eu queria falar com vocês rapidamente sobre um tema específico da Lei 11.416 de 2006, essa lei que regulamenta as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Então, esse vídeo aqui vai mais para você que gostaria de prestar concursos para os tribunais do Poder Judiciário da União. Você sabe que o Poder Judiciário da União é composto pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Militar. Então, todo ano a gente tem uma quantidade gigantesca de concursos públicos para os mais diversos tribunais desses ramos do Poder Judiciário. E um dos pontos que a Lei 11.416 trouxe, muito interessante, foi a criação de um quadro específico de servidores em cada uma dessas justiças especializadas, favorecendo o que a gente chama de permuta e de remoção entre servidores. Mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre um ponto específico dessa lei, que é o adicional de qualificação. Essa lei, ela estabelece, dentre outros assuntos, a forma de composição da remuneração dos servidores do Poder Judiciário da União. E aí, ao tratar sobre esse ponto, essa lei instituiu um adicional, denominado adicional de qualificação, que tem por finalidade retribuir e estimular os servidores a participarem de ações de treinamento, a participarem de cursos de formação em nível de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, mestrado, doutorado. E aí o servidor que participa desse tipo de atuação ou que obtém uma titulação, ele acaba recebendo um percentual a mais no salário a título de adicional de qualificação. Salário não, remuneração, porque salário é a contraprestação pelo serviço prestado por um trabalhador da iniciativa privada. Quando a gente está no serviço público, a contraprestação pelo trabalho prestado pelo servidor público, a gente fala em remuneração ou então em vencimento. Vencimento é uma parcela básica, em cima da qual incidirão todas as demais vantagens de natureza pecuniária, e a remuneração é uma nomenclatura mais ampla, que agrega o vencimento básico e todas as demais vantagens de caráter pecuniário que são devidos ao servidor público. E aí a gente tem então essa figura do adicional de qualificação, que correspondem a percentuais que podem ser acrescentados ao vencimento do servidor, integrando assim a sua remuneração. Então, o artigo 14 dessa lei lá trata então sobre o adicional de qualificação que é devido ao servidor em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos, por ações de treinamento, por títulos, diplomas, certificados de concursos, de cursos e também de pós-graduação, em sentido amplo e em sentido estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, estabelecidos no regulamento próprio de cada órgão. Cada órgão vai estabelecer lá quais são as áreas de interesse, e aí a realização de cursos, a obtenção de títulos nessas áreas de interesse, dá direito ao servidor público a receber esse adicional de qualificação. Esse adicional ele não é concedido quando o servidor ou quando o curso, o título for pressuposto para ingresso no cargo, ok? Então a ideia aqui é remunerar o servidor em razão de algo a mais que ele faça, uma formação a mais, não se essa formação ou se esse título é exigido para ingresso na carreira, para ingresso no cargo público. Para efeito disposto neste artigo, devem ser considerados somente os cursos realizados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. E se for um curso de pós-graduação lato sensu, aquela especialização, deve ter duração mínima de 360 horas. Bom, o artigo 15, lá dessa lei 11.416, ele trata exatamente sobre os percentuais que são concedidos aos servidores públicos em razão, servidores públicos da União, do Poder Judiciário da União. Então, percentuais relativos a títulos ou ações de treinamento que darão ensejo ao adicional de qualificação. Então, na verdade, pessoal,
nós temos duas formas de obter o adicional de qualificação. A primeira delas decorre da obtenção de títulos acadêmicos, título de mestrado, doutorado e também de especialização, que é a pós-graduação lato sensu. Além desses três, a gente tem ainda uma quarta modalidade, que são, ou que é o adicional de qualificação, decorrente de ações de treinamento. Aqui, na verdade, a gente não tem a obtenção de um título, mas sim a realização de ações de treinamento. E aí, à medida que o servidor vai fazendo ações de treinamento, quando ele alcança 120 horas de cursos, ele tem direito a receber 1% a mais no seu salário, na sua remuneração, calculado sobre o vencimento básico. E aí, quando ele completa mais 120 horas, mais 1%, e assim por diante, até que ele alcance 3%, ok? Isso, então, adicional de qualificação por ações de treinamento. Aqui nós temos também o AQ, mas o adicional de qualificação aqui é decorrente de atividades, de titulações obtidas pelo servidor público. Se o servidor tiver lá, for titular, tiver um título de doutor, ele vai ter direito a receber a mais no salário 12,5%. Se ele for um mestre, tiver o título de mestre, ele vai receber mais 10% sobre o vencimento básico que ele possui, né, que ele já recebe normalmente. E se ele for um especialista em uma matéria, desde que, é claro, essa matéria tenha finalidade com as atuações do órgão, né, esteja dentro das áreas de interesse do órgão, o servidor também vai receber esse adicional de qualificação no percentual de 7,5%. Só um detalhe, né? Os adicionais de qualificação por títulos, estes não são acumuláveis entre si, ok? Eles não são acumuláveis. Se o servidor tem um mestrado e um doutorado, ele vai receber só o doutorado, ok? Só o adicional de qualificação decorrente do título de doutor. Mas é possível a acumulação do adicional de qualificação por títulos com o adicional de qualificação por ações de treinamento. Aí aqui ele pode, então, acumular, não tem problema nenhum. Meus amigos, quis trazer esse assunto aqui para você aprender mais essa e para se animar a estudar para os concursos da Justiça, do Poder Judiciário da União, né, seja para concursos de tribunais eleitorais, tribunais do trabalho, tribunais da Justiça Federal, tribunais eleitorais, que é onde eu tenho lá o meu cargo efetivo. Então fica aí para você o adicional de qualificação. Espero que você tenha aprendido mais essa. Até uma próxima oportunidade. Bons estudos. Até a aprovação.